pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, agora num projeto novo. Sejam muito bem-vindos ao PodGiz, que é o podcast que nós vamos discutir sobre educação e vários outros assuntos. Nós temos e teremos em todos os episódios conosco o Léo Miranda. Dá oi, Léo! Fala, galera! Hoje temos também como convidado o José Miguel. Oi, galera! E Igor Belloni. E aí, galera, tranquilo? Nosso objetivo no podcast vai ser basicamente discutir sobre assuntos importantes relacionados ao cotidiano e questões que podem ser fundamentais para que a gente adquira maior conhecimento a respeito dos mais diversos temas. Hoje o nosso assunto é a América Latina, que é algo extremamente importante, que tem gerado muita discussão nos últimos meses, principalmente devido aos vários protestos e discussões relacionados a essa questão no Brasil. Para o nosso primeiro episódio, eu trouxe figuras que são muito importantes para a gente discutir sobre a latinidade. Inclusive, com uma apresentação, eu quero que cada um conte para nós, né? O que você vê de latino em você? Qual é a sua formação? Quem é você que estará toda semana conosco, Léo Miranda? Então, meu nome é Léo Miranda, sou professor de Geografia, sou também fundador do Mundo Geográfico, canal no YouTube, a página no Instagram. E o que eu tenho de latino é primeiro meu sobrenome, Caetano Miranda. Caetano português, Miranda espanhol. Mas falando sério, além disso, eu acho que também é a questão da identidade. Eu fico pensando que eu me sinto latino quando eu estou em contato com um estrangeiro. Por incrível que pareça, principalmente com alguém que fala inglês. Não sei porquê, eu sempre tenho essa impressão. José Miguel, e você? Bom, meu nome é José Miguel, sou da Venezuela e sou latino porque sou da Venezuela, mano. Eu sou latino porque danço, porque luto, porque... Você quer fazer uma dança, uma luta, ou dar um golpe pra nós aqui, não? Não, mano, eu luto por reivindicações sociais. Agora sim. Maravilhoso. Gente, eu vou falar também, né? Lógico. Eu sou Marcelo Batista, sou do canal Aprendi com o Papai, mesmo nome no Instagram. Se você me procurar lá, você vai me encontrar. Eu me considero latino por vários motivos, né? O primeiro motivo é o motivo geográfico, de fato. E uma das coisas que eu sempre tive dúvida era assim, por que ninguém que vive no Brasil se considera latino? E aí eu gosto muito de conhecer um pouco sobre cultura latina, gosto muito de música latina, gosto muito de vários artistas da América Latina, de verdade, eu vou citar nome para ninguém duvidar de mim, né? Gosto muito de Onda Vaga da Argentina, Jorge Drexler, conhece? Famoso. Juanes, várias outras referências musicais da América Latina. De verdade, sempre que eu tenho a oportunidade, eu planejo alguma viagem, eu prefiro sempre passear por perto, passear de fato na América Latina, que entendo inclusive que a gente tem um acolhimento, uma proximidade muito grande, mas infelizmente acho que no Brasil a gente dificilmente tem esse tipo de pertencimento. E você, Igor? Meu nome é Igor Belloni, sou professor de Geografia também. E por que eu sou latino? Além da camisa. Malemolência da vida, né, cara? Viver com leveza, sempre buscando ser simpático com os outros. É isso aí. Isso aí que é a minha latinidade. Maravilhoso. Hoje conversamos sobre a América Latina. Primeiro e antes de qualquer outra coisa, a gente precisa entender, literalmente, o que está acontecendo. E, obviamente, para isso nós temos especialistas para discutir sobre essa questão. Nesse momento eu me coloco exclusivamente como professor de redação, mas nós temos o Léo para contar um pouquinho sobre a situação da América Latina, temos o Igor para falar um pouco sobre a situação da América Latina e nós temos o Zé Miguel para trazer um pouco dessa visão de alguém que teve que sair de um país que estava vivendo um momento conflituoso para vir para o Brasil. Vamos começar com o Léo. Léo, me conta, meu filho. Vamos lá. Por que é tão importante falar sobre esse assunto pela geografia? Primeiro ponto é a gente trazer a perspectiva geográfica do que é a América Latina, que isso é uma coisa importante, né? Às vezes parece que os termos eles são, digamos, autotraduzíveis aí, né? Quando a gente fala de América Latina, nós estamos falando de todos os países da América que têm ali referências culturais, históricas de colonização latina. Então, muita gente confunde, às vezes, a América Latina com a América do Sul, com a América Central. Essa é uma divisão, e a América do Norte é uma divisão geográfica. A América do Norte, a América do Sul e a América Central. E a América Latina e a América Anglo-Saxônica é uma divisão do ponto de vista mais histórico-cultural.
Então, primeira coisa, o mais importante é a gente compreender essa divisão tanto geográfica quanto também cultural, histórica, linguística. E o que a gente vai falar hoje é primordialmente sobre essa parte, essa divisão cultural, histórica e linguística que é a América Latina. E a gente sabe que nos últimos, digamos, meses, durante o ano de 2019, várias manifestações, movimentos populares aconteceram e ainda estão acontecendo nos países latino-americanos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, apresentar um pouco sobre esse cenário. Esse cenário, ele se, digamos, iniciou até mesmo antes de 2019, já em 2018 a gente já tinha ali um início de movimentos sociais mais fortes, manifestações populares e principalmente, a gente pode citar aqui o exemplo da Venezuela, que já é um caso que se estende há mais tempo, inclusive anteriormente a 2018, mas 2019 trouxe, digamos, como novidade uma sequência de movimentos na Latinoamérica ou na América Latina e no sentido de colocar algumas questões em questionamento, alguns pontos, principalmente de origem econômica, que trouxeram reflexos sociais, e é sobre isso que a gente vai falar, trazer um pouquinho dessa perspectiva. Então, a questão toda é que a América Latina ela passou por uma mudança de ordem política no contexto mais recente, principalmente com governos que adotaram uma postura mais liberal. E essa postura liberal, ela literalmente atingiu os povos e os pontos sociais, as questões sociais, de forma bem direta, e o que repercutiu em uma série de manifestações, como a gente vai falar aqui hoje. E a gente vai fazer um geral e depois vamos caso a caso aqui, tratando um pouco sobre a questão da América Latina. Passo a bola aí para o Igor para ele comentar um pouquinho aí sobre o que ele vê também sobre a América Latina. A América Latina, igual o Léo falou, essa questão da regionalização, mas é bom retratar também, Léo, que o contexto da regionalização da América Latina está muito vinculado a isso, o histórico de colonização. Sim. Então, quando a gente pensa a América Latina, a América anglo-saxônica, a gente está pensando também nas divisões regionais que os povos europeus colonizadores fizeram no continente. E aí, por exemplo, dentro da América Latina, você tem a Jamaica, você tem o Suriname, que teve o mesmo processo de colonização, porém são línguas distintas. Belize, né? Exato. E aí é muito interessante pensar na seguinte questão da América Latina, porque todos os eventos sociais, parece que eles acontecem de uma vez só. Sim. Em todos os países, é engraçado demais. Quando você pensa, por exemplo, a ascensão dos governos de esquerda, dos governos keynesianos, dos governos, assim, digamos, mais do socialismo do século XX, né? Do século XXI. Isso acontece mais ou menos num período histórico ali, que é no início dos anos 2000, e que essa onda, a gente chama isso de onda rosa, e que de repente agora você tem uma cisão dessas políticas keynesianas de maior interferência do Estado e passa a vir a famosa onda azul. E aí no futuro a gente não sabe direito o que vai ser, né? E diga, sempre a onda azul são esses governos neoliberais aí que a gente está vendo aí nos países. Gente, sem dúvida, quando a gente fala da América Latina hoje, alguns países começam a aparecer em maior evidência. Como leigo, como quem não é da área da geografia, de fato, eu penso imediatamente em Bolívia, Venezuela e Chile. Para mim, são os três recentes que mais chamam a atenção. Eu vou aproveitar... Você colocou o Peru, só para não perder a chance? Vamos colocar o Peru como quarto elemento, então. Vamos lá. O que a gente pode falar sobre qualquer um? Igor, fala um pouquinho do Peru para nós, então, já que você começou. Já que você pôs o Peru para fora, né? Vamos falar do Peru, então. O pessoal ficou sensível, né, cara? Então, gente, o Peru, ele é um país que, desde a década de 90, ele já vive um regime de políticas macroeconômicas mais neoliberais, desde o Augusto Fujimori, e aí tem essa manutenção. Tanto é que o Peru, se você analisar, ele não está vinculado ao Mercosul, ele faz mais transações comerciais com o Pacífico. Aí você pode perceber, tem até um novo bloco, novo não, né? Foi em 2013 que é a Aliança do Pacífico, que é a junção desses países que não tinha tanto vínculo keynesiano, ou seja, de um Estado forte na economia. E aí o que a gente vê no Peru? A gente vê no Peru justamente uma disputa, uma reestruturação na política do Peru. Antes, todos os países da América do Sul têm regimes bicamerais no parlamento, ou seja, você tem o Senado e você tem a Câmara dos Deputados. Só que no Peru não existe isso, ele é unicameral.
Então, o presidente agora do Peru, ele tentou fazer bicameral. E isso criou várias repercussões dentro do país. E assim, é importante também deixar claro um pouco desse conceito, né? O que é liberalismo, o que é keynesianismo. E são, digamos, duas visões econômicas distintas e que têm origem, né? O keynesianismo mais no final do século XIX, na verdade o keynesianismo vem de Keynes, né? John Maynard Keynes, que é um economista britânico, mas digamos que esse economista, as ideias dele, a teoria que ele construiu se baseia nos chamados neoclássicos, economistas neoclássicos, final do século XIX. E o que ele diz, em resumo, é que o Estado ele tem um papel. O Estado ele tem um papel de financiar todas as demandas sociais e econômicas de um país. Então, o Estado ele tem um arcabouço que permite, né, que deveria permitir esse financiamento. Isso está muito baseado em uma carga de impostos elevada. Hoje nós temos ainda alguns países que seguem esse modelo keynesianista, ou também chamado de Estado de Bem-Estar Social, welfare state em inglês, e é muito adotado na Europa, em alguns países europeus, né? Alguns têm um certo misto ali entre keynesianismo e o liberalismo econômico, mas essa ideia de uma carga tributária muito alta, impostos muito elevados, sustentando benefícios sociais, como por exemplo, uma saúde estatal, educação estatal. Então, quando a gente fala de keynesianismo, a gente está falando da intervenção do Estado em questões sociais, o Estado mantendo, literalmente, toda a estrutura do país. Já o liberalismo não, o liberalismo é o extremo oposto, né? O liberalismo que surge ali no final do século XVIII com Adam Smith, e ele vai passar por uma série de remodelagens, a mais recente no século XX, na década de 70, na verdade, né? Mais ou menos, surge ali depois da Segunda Guerra Mundial com os neoliberais, e basicamente a gente está falando de quê? De um modelo em que o Estado ele se ausenta de algumas áreas, exatamente porque na percepção liberal o Estado ele deve literalmente se preocupar com questões que não diz respeito à economia, por exemplo, né? O Estado mínimo, a ideia de reduzir o tamanho do Estado porque o Estado gasta demais. Então ele arrecada impostos, só que não necessariamente ele faz gastos, digamos, bem alocados, né? Gastos que são necessários ou que são bem feitos, entre aspas, né? Então, assim, a ideia liberal ou neoliberal é essa, é diminuir o tamanho do Estado. E aí, sendo bem prático, significa o quê? Significa privatizar a empresa pública, né? Tornar alguns setores sociais, como por exemplo a educação, e a gente vai citar aqui o Chile como exemplo, né? Onde a educação ela foi privatizada. Então, a gente pode até entrar nas questões aqui de mérito, né? Se isso trouxe benefícios ou não, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, a perspectiva liberal é essa, e neoliberal também, né? Essa ideia do Estado mínimo, reduzir o Estado de forma que o Estado ele se ausente das questões sociais e reduz o seu tamanho. Já o keynesianismo não, tudo passa pelo Estado. Muitas das insatisfações, elas vêm mais ou menos nesse sentido, né? Dessa interferência ou não do Estado e a maneira com que o Estado tem se comportado em relação à própria população. Sim. A gente vê isso muito no Chile, a gente vê um pouco disso também, querendo ou não, né? Bolívia, Venezuela, outros países. Equador. Como que você enxerga isso, Igor? Então, aí a primeira questão, Marcelão, é você remodelar as leis trabalhistas. Como o Léo disse ali, quando você tem um Estado keynesiano de bem-estar social, as leis trabalhistas, elas são maiores, elas são capilares, elas conseguem pegar cada fragmento do trabalho. Então, o Estado, ele regulamenta todas as relações de trabalho. E aí, quando a gente começa a perceber essas reformas liberais, você vê justamente a questão da reforma trabalhista, ou seja, do Estado não interferindo tanto nas relações de trabalho, sendo essas relações agora mediadas pelo patrão e pelo empregador. Então isso gera muitas manifestações nefastas aí. A gente pode perceber isso no Chile, a gente pode perceber isso no Equador, não tanto no Peru, como a gente disse aqui, porque a questão lá já é uma questão política, de reestruturação política, não tem tanto a ver com políticas macroeconômicas, com essa transição macroeconômica. Então você vê isso assim de forma latente no Chile. É assim, impressionante. Na Argentina também é um caso a se pensar, né? A Argentina que passou por uma eleição recente, com a eleição do Alberto Fernandes, tendo como vice a Cristina Kirchner,
que representa o modelo político, social, é mais político, né, que é o peronismo, o retorno do peronismo, e que é um modelo, digamos, político que sempre bebeu no keynesianismo, na intervenção do Estado, e que está retornando na Argentina, que está passando por um aumento do índice de pobreza muito grande, a inflação muito elevada, a moeda argentina muito desvalorizada, uma economia quase que dolarizada. Então, assim, eu acho que a Argentina também é um caso interessante, e que talvez o Chile no futuro, não sei, fazendo exercício de futurologia aqui, né? Pode ser que o Chile também passe por esse mesmo processo, né? Apesar da esquerda, digamos assim, a esquerda sempre vinculada mais a esse modelo keynesiano no Chile, ela não é característica de uma esquerda, igual você vê no Brasil, você vê na Argentina, de maior atuação do Estado, né? Ela, digamos assim, ela é uma esquerda mais enxuta. Mas igual isso que o Léo falou, eu acho isso muito engraçado na América Latina, principalmente na América do Sul, porque esses eventos de transição do keynesianismo para o neoliberalismo ou para o liberalismo, e até mesmo as revoltas populares, parece que elas acontecem no mesmo período. Você olha, por exemplo, o Equador, outubro de 19, você vai ver o Chile, outubro de 19, é impressionante. E assim, e as lamentações populares, elas sempre têm a mesma base, quando ocorre essa modificação do keynesianismo para o neoliberalismo, que é, por exemplo, a questão do subsídio. Já explica aí, Léo, o que é subsídio? Então, subsídio é quando você tem um auxílio financeiro ou um desconto na aquisição de algum tipo de produto. Então, por exemplo, geralmente é nesse sentido, né? Os países que são dependentes de combustíveis fósseis, no caso, a Bolívia do gás natural, a Venezuela do petróleo, o próprio Equador com o petróleo também, né? É bom lembrar que o Equador, inclusive, é um membro da OPEP, né? Sim. Então, a questão toda é que a população ela tem acesso a um combustível muito barato, exatamente porque ele é subsidiado pelo governo. O que significa isso? Que o governo, ele literalmente, em alguns casos, até toma prejuízo no sentido de vender mais barato para atender a população, né? E quando esse modelo ele sofre qualquer alteração, isso tem um impacto social. Porque os combustíveis fósseis, né, eles afetam diretamente aí as economias e principalmente a geração de emprego, enfim, afeta a população diretamente. A economia em todo o espectro. Você vê, por exemplo, sempre quando tem modificação, oscilação no preço dos combustíveis, isso aí vai reverberar em inflação. E aí a inflação, você aumenta o custo da população mais pobre de vida, aluguéis, preço de alimento, e isso aí faz com que a população fique triste. Uma observação, quando a gente fala de América Latina, uma dificuldade que eu tenho, mas eu acho que essa dificuldade não é só minha, isso deve ser de todo mundo, inclusive, eu tenho muita dificuldade de tentar padronizar demandas, padronizar um determinado modelo político, padronizar quais são as necessidades de cada país. Eu tenho a impressão que em determinados momentos parece que a gente está tendo uma onda, às vezes uma onda de tentar reverter um pouco uma determinada situação política mais opressora, mas ao mesmo tempo tem alguns países que começam a crescer ainda com uma visão ainda mais, não sei se eu posso usar o termo ditatorial, e a gente tem algumas oscilações muito complexas, né? A gente às vezes, quando a gente tenta colocar todo mundo no mesmo pacote, a gente ainda tem muita dificuldade de fazer isso, porque as demandas elas são muito individuais. E quando a gente vai analisar isso, a minha tendência é sempre de tentar encontrar o Brasil nesse contexto. Sim. Né? Porque o Brasil, obviamente, pelo fato da gente viver aqui, ele acaba sendo a nossa referência mais concreta. Sim. E aí quando a gente pensa no Brasil, se a gente fosse comparar com outros países da América Latina, eu diria que a gente está vivendo hoje um momento, né, de ascensão da direita, ascensão dessa direita para alguns até da extrema direita, e que é algo que pode significar, dependendo dos caminhos que o governo levar nos próximos anos, a algo próximo ao que tem acontecido no Chile, dos protestos, etc. Até o governo já se posicionou sobre isso. Né? E eu acho que um ponto interessante de ser tocado, eu acho que esse exemplo, a gente pegar o Chile é bem emblemático para o Brasil, né? Até porque o governo atual a todo momento faz referência ao Chile como uma referência. Sim. E a gente tem que pensar o seguinte, né? O Chile ele fez a escolha pelo modelo neoliberal, isso ainda durante a ditadura do Augusto Pinochet, em 69, ali, né? Quando é o primeiro país no mundo oficialmente a adotar o neoliberalismo. E
esse modelo neoliberal ele trouxe uma série de consequências e num primeiro momento foram vistas até como melhorias do ponto de vista econômico. Chile, que é um país extremamente dependente da exportação de cobre, só que ele aumentou o fosso social, né? Ele trouxe uma consequência social muito grande. Então, quando a gente pega o Brasil, por exemplo, hoje a inflação ela está extremamente baixa, o Brasil nunca teve patamares de inflação como a gente tem hoje, e que em tese seria espetacular, porque a gente está falando de um país em que o preço das mercadorias ele está praticamente ali num patamar de elevação muito pequeno, raro algumas exceções, como o caso da carne, como surgiu recentemente, com um contexto muito específico, né? Então, em tese, a gente estaria vivendo o nosso melhor momento econômico no sentido de reestruturação. O Brasil com a inflação muito baixa, tudo bem, com o crescimento ainda muito pequeno, mas quando você olha o reflexo social, ou o lado social, o contraste é muito grande, né? Quando a gente repara e começa a analisar os dados sociais na questão da educação, enfim, toda a infraestrutura do país, principalmente em termos sociais, ela fica literalmente danificada nesse processo. Então, assim, o Chile ele serve como um exemplo bem interessante para a gente fazer essa comparação. Né, é claro que a gente tem que guardar aqui as diferenças, como o Marcelo falou, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e falar que o Brasil vai ser o novo Chile, ou o Chile é a nossa referência sempre, porque a gente tem diferenças em termos de escolaridade, tem diferenças em termos até mesmo econômicos, e de organização política, que interfere diretamente nos rumos do país. Né? Mas, assim, do ponto de vista social, dá para dizer que o Chile não teve uma melhora tão grande. Pelo contrário, se você pega lá o índice de Gini do Chile, que é o índice que mede a concentração de riqueza, né, de renda aqui no caso, o Chile ele teve um aumento da concentração de riqueza, teve um aumento do índice de Gini. Então, quer dizer, até que ponto medidas econômicas ditas benéficas para o país, elas surtem efeitos sociais que, né, vão repercutir na vida das pessoas. Porque no final das contas a gente está falando da vida de pessoas. E como é que isso afeta a vida de cada um? Eu acho que isso é importante. Falando em vida de pessoas, acho que a gente podia fazer uma ruptura agora para discutir um pouco sobre a situação da Venezuela. Né? Porque a gente tratou sobre alguns países, a questão da Venezuela. Ela é também muito importante, sim, ela cabe muito nesse debate, mas eu acho que às vezes a nossa discussão ela não deve ser da geografia especificamente, quando a gente pode ter um relato de alguém que passou por todas as situações envolvidas nesse processo. Zé Miguel, e olha que ele já virou Zé Miguel, vocês estão vendo já como é que nós já trouxemos pro Brasil, nós já nos apropriamos. Já falou e fala mano também. Mineridade, periferia. Ele agora já é gente como a gente, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho, cara, assim, da Venezuela, como que você sentiu todas as questões, quais eram os principais problemas, quais eram os principais desafios no que você enxerga tanto para o país, pensando no país como um todo, quanto para os indivíduos que lá vivem, assim, quais são os principais problemas e como que você enxerga a Venezuela nessa América Latina literalmente pegando fogo hoje? Nossa, da Venezuela tem muito trem para falar. Muito trem. Não só brasileiro, mas já virou mineiro. Mineridade forte. Claro, tá vendo aí. Olha, é um trem muito complexo a estudar a realidade da Venezuela. Para mim é uma coisa muito difícil. Eu estava até pesquisando aqui para vir e, sabe, eu não consigo assimilar tudo o que acontece lá, porque eu vivi isso. Eu até perguntava para minha mãe quanto que estavam os valores agora de um cartão de ovo, de um pente de ovo e tudo isso, para um pouco me atualizar com esses dados. Ela me contava o que está acontecendo lá com a eletricidade e um monte de coisa que me deixa muito aflito, mexe muito comigo, sabe? É difícil para mim organizar tudo isso que eu vivi, sabe? Desde que cresci com um regime ditatorial, um governo terrorista, que infunde terror através dos meios de comunicação, através do discurso na TV, que fiquei preso 2 vezes lá, fiquei detido por ser contra o governo. Um regime que abusa, não, com violações dos direitos humanos de lá dos venezuelanos. Temos um povo lá que não tem comida, não tem nada para comer. Entre esses está a minha família lá na Venezuela. Assim, você já está 1 ano aqui no Brasil. Isso.
Se você fosse fazer uma comparação em relação a questões básicas de sobrevivência, pelo que você tem visto das pessoas no Brasil, como era na Venezuela, em relação a alimentação, em relação ao mínimo de lazer, de qualidade de vida, a atendimentos básicos com questões relativas à higiene, produtos de uma maneira geral. Qual a principal diferença? Porque aqui no Brasil a gente escutou muito sobre a crise de abastecimento na Venezuela e pela dificuldade que as pessoas tinham para adquirir determinados produtos, além de todos os problemas relacionados ao cotidiano do povo venezuelano. Como que era isso na prática mesmo? A imprensa estava exagerando em algum aspecto? Ou então foi pior ainda? Como que funcionou nessa época? Bom, eu acho que é muito pior do que falam na imprensa. Desde o ano 1999, a Venezuela tinha um dos melhores salários da Latinoamérica. Tinha mais de $350 o salário. Agora temos um salário que tem $202 por salário. Teve um aumento há 3 meses atrás. O salário aumentou 350%. Era 40.000 bolívares e chegou a ser 150.000 bolívares em outubro. Ainda com esse aumento de salário, esse dia que aumentaram o salário, eram $2. Ou seja, dava para comprar uma dúzia de ovo mesmo. Sabe? Era o salário mínimo conseguia comprar só essa dúzia de ovos. Isso. Se a gente for analisar, então, obviamente pensando no Brasil, se a gente for analisar o salário mínimo, nosso salário não é tão alto assim, mas se a gente for pensar em termos de poder de compra, o salário, inclusive, ele é medido de acordo até com o valor da própria cesta básica. Então a gente já consegue se alimentar muito mais e ter muito mais qualidade de vida. A população como um todo, ela ganhava e vivia por conta do próprio salário mínimo? Isso era o comum, como é aqui no Brasil? Como que funciona mais ou menos? Bom, tinha uma desigualdade social lá na Venezuela, era difícil sobreviver com um salário de $350, mas agora imagina com um salário de $2. Significa que uma pessoa com um salário pode comprar só um sabonete, ou tem que escolher entre comprar um sabonete ou shampoo, ou tem que escolher entre cartão de ovo, ou pagar o transporte para o filho ir às aulas e tudo isso. Então é difícil, é uma situação complexa mesmo, não dá para as pessoas sobreviverem. Aí tem um processo de migração, que é o mais grande da América Latina, já vai por quase 5 milhões de venezuelanos que estão saindo de lá. Se tem previsto que no próximo ano, no ano 2020, supere a migração de Síria, que é um país que está em guerra e que está em um processo de fluxo migratório do ano 2011. Venezuela começou no ano 2015 e já está perto de superar, sendo então a crise migratória mais significativa da toda a história da humanidade mesmo. Bom, isso cambia a realidade também do povo da Venezuela. Como que o povo consegue sobreviver com a remessa? Com as pessoas que saem da Venezuela têm a obrigação de enviar o dinheiro para sua família. Ou seja, que nós saímos da Venezuela porque podemos morrer lento, mesmo vivendo lá, morando lá na Venezuela, mas também saímos não só para nós sobreviver, sino para aquele que fica lá na Venezuela também sobreviver. É muito complexo, por exemplo, se você precisa de mandar algum tipo de doação, de ajuda financeira para a família. É fácil esse procedimento, esse trânsito financeiro sem problemas? Bom, aí surgiu umas pessoas que fazem o câmbio de divisa, né? Eu envio para uma conta aqui de uma pessoa que está aqui em Brasília, e de Brasília faço uma transferência de uma pessoa que tem conta lá na Venezuela hacia a minha família. Em termos de qualidade de vida, Brasil, Venezuela, para você que esteve nos dois, eu acho que a gente não consegue nem comparar de tão diferente que é, né? Na Venezuela se sobrevive, na Venezuela não se vive. Na Venezuela se sobrevive diariamente. Tem pessoas que, por exemplo, comem 1 ou 2 vezes, no caso da 70% dos professores universitários de lá da Venezuela, comem 1 ou 2 vezes proteína no mês. As pessoas lá estão morrendo mesmo por esta crise tão complexa. É muito pior do que você consegue falar na mídia. Eu queria saber também, você retrata muito bem essa questão, na geografia a gente chama de espaço vivido, né? E assim, é algo que a gente aqui no Brasil, até mesmo quanto professor, a gente não consegue sentir nem descrever igual você descreve.
Mas é importante ressaltar também porque no Brasil chegam várias notícias falando sobre a intervenção da Rússia na Venezuela e assim, como que esse sistema político da Venezuela, ele às vezes tem a sua manutenção em virtude dessa intervenção russa. E eu queria, se fosse possível... Bom, sabe, não é só de Rússia. Eu acho que no tema da Venezuela se fala também da Sul-América, né? Eu acho que a geopolítica, que a configuração antiga, é aquele quando estava o governo de Chávez, já no início do ano 2000, ajudava a que na Venezuela se violaram direitos humanos, né? Tinha já preso político, já se falava de fechamento de meios de comunicação e tudo isso, mas ajudava a que não se visualizara, ajudava os governos que estavam na região a não falarem em contra disso que estava acontecendo, simplesmente por estar tudo alinhado em uma ideologia. Por isso que eu acho que é muito interessante esse sistema de contrapeso que está tendo agora na geopolítica latino-americana, né? Que estamos tendo esse contrapeso que é muito importante na democracia, né? Ou nesse intento que estamos tendo aqui em Latinoamérica de viver em democracia. Eu acho então que desde esse interesse ideológico que se tem de Cuba, que se tem de Rússia, influenciar na Venezuela para ele conseguir esse respaldo que precisam de legitimização. Como se fala? Legitimação. Legitimação, obrigado. Isso. Para mim é difícil, eu pelo menos tenho uma desculpa, né? Eu não sei falar português. Ninguém aqui sabe. Agora estou vendo aqui. Mas sim, esses governos, como você falava, de Rússia, Cuba, ajudam a legitimar essa ditadura da Venezuela, né? E eu tenho uma pergunta para você também, assim, como que se iniciou esse processo todo? Porque, assim, para nós aqui no Brasil, às vezes parece que todo o problema começou com uma questão econômica e que foi, digamos, transmitida ou mal conduzida por um governo que, enfim, apresentava problemas na sua estrutura. Como é que você vê isso, assim? Bom, eu vejo que lá na Venezuela tem uma luta clara pelo poder. Começa no ano 1989, está caindo o muro de Berlim lá em Europa, mas estava começando uma semente do socialismo acá em Venezuela com Hugo Chávez, que lá faz um golpe, tem um episódio, um fenômeno social lá que se chama Caracas. Aí sai o povo por esta mesma situação de aumento da gasolina, aumento da passagem do transporte, isso mesmo que está acontecendo nos países atualmente, aconteceu lá na Venezuela em 1989. Aproveitando esse contexto político e social que estava se vivendo lá na Venezuela, sai um novo herói, que é Hugo Chávez, no ano 1999. Ele faz um golpe de Estado lá, uma intentona de golpe de Estado, ele intenta, mas ele é preso dia 4 de fevereiro do ano 1992. E aí ele começa então a fazer um percorrido por toda a Venezuela, promovendo no ano 1995, quando ele sai de lá, da cárcel, ele faz um recorrido por toda a Venezuela, promovendo uma nova constituição, tudo isso. Ele já tem uma luta por esse poder, uma ideia de poder. Eu acho que uma coisa muito interessante falar, que ele falava que ele não era socialista, ele tinha um discurso muito conciliador. Depois ele pegar o poder em 1999 e de fazer uma nova constituição na Venezuela, ele muda tudo. Ele muda o jeito de falar, de conciliação. Começa já na Venezuela, então, desde aí, por exemplo, vou dar uma cifra aqui, do ano 1999, tinha na Venezuela, estava falando de economia, tinha, por exemplo, o barril de petróleo nunca esteve tão alto em toda a história da Venezuela quando o Chávez chegou, que foi $125 por cada barril de petróleo. Se vendiam 3 milhões de barris de petróleo diário, ou seja, que a Venezuela nunca teve uma renda tão importante, tão significativa em toda a história como nesse período que começava o Chávez.
Acompanhado com essa circunstância econômica, essa situação econômica, o Chávez permitiu então atender o povo com assistência social e tudo, mas que eram precisas sim. No início era muito precisa. Venezuela, o povo estava morrendo lá e precisavam tomar uma medida para fazer justiça, né, social com as necessidades do povo. Mas aí acabou que tudo isso foi implementado e aproveitado para ele pegar mais votos, pegar mais, digamos, empatia, ou não sei como falar. Empatia mesmo. Empatia com o povo, não sei, ganhar o povo. Aí acabou, então, que Venezuela tinha, por exemplo, uma inflação era 4 bolívares, $1. Quando Chávez morre no ano 2013 e pega Maduro, aí já temos uma inflação de 20 bolívares, $1. Ou seja, subiu 4 vezes. Aí, nesse ano, começa a baixar o dólar, e já baixa essa renda petroleira da Venezuela, e o Maduro assume o poder, que é uma continuação desse projeto de poder de Hugo Chávez, e que virou agora uma inflação de mais de 2 milhões por cento. Nossa. É isso. Então eu vejo então que lá a situação da Venezuela é uma luta pelo poder. Começa então com uma grande renda financeira no início do governo de Chávez, mas que acaba então uma das maiores inflações e um povo pisoteado que está morrendo mesmo, em meio de todo este contexto de uma luta de poder que se está dando pela Venezuela. Quando você fala da Venezuela, eu fico pensando assim, a gente já pensou o que a gente escuta ou escutava da Venezuela aqui do Brasil. Sim. Eu quero te dar a outra pergunta. O que vocês escutavam do Brasil na Venezuela antes de você vir para cá e antes de ter qualquer laço aqui no Brasil a ponto de pensar, acho que vou pro Brasil? Assim, quais eram as referências que você tinha e no que você ficou decepcionado, feliz? O que teve de melhor que você imaginava aqui no Brasil? O que teve de pior do que você imaginava no Brasil? Porque é muito engraçado, porque o Brasil, uma das coisas que mais me incomodam quando a gente discute sobre esse tema, é que eu tenho a impressão que o brasileiro ele não se sente latino. O brasileiro ele tem certeza, tem parte do Brasil que tem certeza que vive na Europa, tem parte que tem certeza que vive nos Estados Unidos, acha tudo, menos que é brasileiro. Então eu gosto muito de saber qual é a percepção que as pessoas em outros lugares têm do Brasil e principalmente outras pessoas que estão aqui muito pertinho da gente. Como que você enxergava o Brasil antes de qualquer coisa? O que você escutava? Como é que era? É uma pergunta muito difícil, sabe? Muito, muito difícil. Lá na Venezuela, toda a comunicação virou política. A política entrou nossas casas. Eu cresci com política, escutando a inflação, todo esse trem, a violência que vinha do televisor através do presidente. Então, o que eu escutava de Brasília, a mídia que falava lá, era sobre o relacionamento que tinha a Venezuela com o governo de Lula, com o Dilma e tudo isso. Para mim era preocupante, na verdade. Para mim era preocupante porque eu vi certas complicidades entre os dois governos e que isso para nós, os venezuelanos, significava morte, significava mais violação de direitos humanos, significava um pesadelo que nós estávamos vivendo lá e que para mim era muita responsabilidade, sabe? Porque o que escutavam da Venezuela lá o que saía da Venezuela estava controlado pelos meios de comunicação venezuelanos. Lá tem uma hegemonia, eles controlam todos os meios de comunicação. Ou seja, que eles saem muito bem e filtram toda a informação que sai da Venezuela. E para mim, que tinha como a Brasil como uma referência de luta social, de luta pelos direitos, o Brasil, eu acho que toda a história está marcada por isso, né? Uma luta por direitos sempre. E tinha como referência Paulo Freire, com essa luta pela opressão, né, pelos oprimidos que estavam tendo aqui. E essa foi a minha visão, isso foi o que meu pai me falou. O Brasil é o país que está lutando pelo conflito, por melhorar a sociedade mesmo. Na escola você aprendia alguma coisa do Brasil? Bom, eu acho que de Brasil, eu acho que é o país mais importante da Latinoamérica, assim. Ou seja, eu acho que Venezuela
eu acho que, não sei se em outros países de Latinoamérica, estudamos muito sobre outros países. Eu fiquei até surpreso, sabe, quando eu cheguei aqui, a pessoa nem sabe onde é que fica a Venezuela. E para mim isso, que é isso, gente? Venezuela é fronteira com o Brasil, está em cima do Brasil e um país que eu acho importante, pelo menos na história da América Latina toda, a Venezuela foi um dos roles principais da liberação e de tudo isso. Então, eu acho até um insulto. Que não saiba onde que fica a Venezuela e tudo isso. E eu acho que tem a ver isto com essa ideia de não sentir-se parte da Latinoamérica, do brasileiro, sabe? E quando falam da Venezuela, ou falam alguma coisa comigo, falam essa música latina, por exemplo. A música latina também está o funk, também está o sertanejo e tudo, porque nós todos somos latinos. Então sempre há como que essa distinção, vocês lá. Bom, é isso. E o que quando você chegou aqui, o que era melhor que você imaginava? Além do açaí, que eu já fiquei sabendo que você gostou muito do açaí. Sim, eu amo açaí. Amo açaí de verdade. Eu amo também, Brasil tem uma festa, sabe? Um povo muito alegre. Eu gosto disso porque é uma referência do que é a América Latina toda, né? Eu acho que a América Latina toda, ou Latinoamérica, é isso. Uma alegria, receptividade, tudo isso. Eu já conhecia, era o único país, além da Venezuela, que eu já conhecia. Eu vim ao Brasil no ano 2013 e aí conheci essa cultura, né? Fui um pouco acolhedor, eu fiquei um mês aqui em BH, conheci uma galera aqui muito bacana. Eu já conhecia a comida. Você viu o Galo ser campeão da Libertadores? Nossa! Viu? Por isso que tá explicado por que ele voltou. Por isso que ele veio pra cá. Gente, quando o podcast estiver no ar, o Cruzeiro já estará na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Austrália, o Cruzeiro está na Série B. Presta atenção no sorriso do venezuelano. Faz o meu Cruzeiro, né? Nossa, mãe do céu. Você ia perguntar alguma coisa, isso, eu ia. Você tava com a mãozinha assim, ó. Aqui, tá igual a garrinha. Eu falei assim, quando que eu fiz assim, falei, dá igual a garra do Horácio aqui. Rapaz, porque ele fala de elementos assim que eu acho que são muito importantes e que relacionam justamente, que justifica essa postura do brasileiro quanto à América Latina, que você gosta de focar assim, o tempo inteiro, que é assim, essa questão mesmo de desprendimento, é engraçado, e essa questão do movimento migratório. Na geografia, né, a gente chama isso de construção do espaço idílico. Idílico é o imaginado. Então, é muito engraçado isso, porque quando você vai e fala, não, o Brasil assim, é o maior país da América Latina. O Brasil, assim, ele tem dentro da sua história lutas sociais, que isso marca a gente. Mas se você for perguntar isso para o brasileiro, ele não acha isso. Com certeza. Isso é muito legal. Sim, eu acho que porque isso rompe o idílico. Tipo, a pessoa que tá... Por isso que eu acho a pergunta legal demais. Porque quem tá de fora, ele constrói uma visão do Brasil. E aí, na hora que vem aqui, às vezes, nós, brasileiros... Certamente o brasileiro não se enxerga... pelo menos eu imagino que o brasileiro não se enxerga como pertencente a um país de muitas lutas sociais. Sim. Acho que muito pelo contrário. Eu acho que o brasileiro até entende que o Brasil... politicamente, socialmente, se manifesta pouco. É ocioso. Até porque nós temos mais de um Brasil dentro do Brasil, né? Se você pensa na extensão territorial, na distribuição da população, a gente começa a entender que isso é importante ser levado em consideração, né? Você pensar que você tem, só na região sudeste, 85 milhões de pessoas, um contingente de 210, 42% mais ou menos da população brasileira está numa região só. Então, quer dizer, a distribuição ela já dificulta esse processo. E eu acho também que essa questão de não se sentir-se latino-americano é uma construção histórica, né? Porque se a gente volta um pouquinho na história aí, pega a formação do Brasil, do território brasileiro como um único país, eu até sempre brinco com os meninos. Eu falo assim, olha gente, que coisa louca, né? A gente pensar que o Brasil é o maior país da América, mas que a gente poderia ter pelo menos 26 países dentro, né? Assim, independentes. E você pega lá... Peru, Equador, Argentina, Colômbia, são todos países latinos de língua espanhola, colonização espanhola, mas que poderiam ser um país só. Mas por que não são? Por que o Brasil é um país só, que tem essa dimensão e fala português, então assim, de cabo a rabo,
isso aí é uma construção histórica, né? Uma observação que eu faço, a gente estava conversando antes de começar a gravar, inclusive, a gente estava comentando sobre Bacurau. E quando a gente fala desses Brasis dentro do Brasil, quem estiver assistindo, escutando a gente, se você não assistiu Bacurau ainda, desculpa, mas a culpa é sua e eu vou dar spoiler. O Bacurau, ele tem um determinado momento que a gente encontra os brasileiros que estavam perdidos na trilha, que querem ajudar o pessoal na caçada às pessoas em Bacurau. Inclusive, eles matam pessoas de Bacurau e tudo mais. Esse trecho, especificamente, ele me mostra muito claramente essa ideia dos vários Brasis dentro do Brasil. Exato. Porque nós temos grupos no Brasil que têm certeza que são parte de uma, entre aspas, raça superior. Sim. Enquanto nós temos indivíduos no Brasil que são extremamente humilhados, oprimidos, literalmente destroçados, que compartilham do mesmo país, da mesma língua, do mesmo... É muito curiosa essa ideia, né? E é engraçado isso, porque o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro referência, que o último trabalho dele teórico é justamente essa construção, e a regionalização dele é chamada de 4 Brasis. E assim, aí ele fala às vezes, por exemplo, da Amazônia. A Amazônia ela é uma reserva, sabe? Ela tem uma caracterização demográfica, cultural, de urbanização, ou seja, econômica, que é completamente diferente daqui. E aí o Léo tocou nesse assunto aí, eu tô fascinado por Brasil Império. E esse período histórico do Brasil Império, ele elucida muito isso, porque o Brasil foi o único império. E assim, a partir do momento que o Brasil é um império, você tem que criar uma nobreza à la europeia. Então, por exemplo, às vezes esse estranhamento seu, por exemplo, o brasileiro... Não, mas o brasileiro não sabe que a Venezuela faz fronteira. Mas assim, parece que é insignificante. Para que eu vou saber disso? E aí, às vezes, isso remete à construção histórica do Brasil mesmo. Nas próprias escolas, né? Se a gente for analisar, a gente entende, a gente estuda muito mais sobre os Estados Unidos, sobre países europeus que sobre países latinos. Não aprendemos de verdade, a gente aprende muito pouco sobre a Venezuela aqui no Brasil. É muito recente. A gente entende um pouco, a gente tem a noção básica de localização geográfica. Nos noticiários, escutamos algumas informações, mas nada de uma maneira tão elucidativa assim. Então, muitas vezes, essa construção ela vai passando ao longo de muitas décadas, séculos mesmo. E uma outra situação que eu queria trazer para a mesa também, que eu acho legal, é a gente pensar na questão indígena. Porque na América Latina, e aqui sendo bem específico, América do Sul, né, a gente tem um movimento indígena muito forte, principalmente aqui Bolívia, Colômbia, a Colômbia até menos, mas tem, vamos falar dos mais fortes, Bolívia, Paraguai, Equador, muito forte no Equador, e tem mais um que eu queria falar, quem é o Peru, exatamente, que é onde que a gente tem ali uma maior concentração de indígenas e que eles são uma força política atuante. Então, quando você traz isso para a realidade brasileira, é um contraste muito grande. Vamos pensar quantos senadores hoje são de origem indígena ou são indígenas, né? Que eu me lembro, assim, nós tivemos um no passado muito remoto, então nós não temos nenhum representante político de origem indígena. Então, assim, até mesmo essa desorganização, ela é bem nítida no Brasil. Quando você olha, por exemplo, para o Equador, que a gente estava discutindo agora há pouco, conversando agora há pouco, né, aqui no nosso Por Fora, antes de começar, é uma situação muito interessante, né? Porque o movimento indígena, ele se sentou numa mesa com o presidente da República e essa reunião foi transmitida em cadeia nacional para discutir medidas sociais. Então, se a gente trazer isso para a realidade brasileira, você fica pensando, poxa, imagina que hoje seria praticamente... E no Brasil nós passamos, na verdade, por um histórico de opressão ao longo dos séculos que fica até impossível a gente pensar em qualquer tipo de união, de busca dos povos indígenas em relação à transformação, porque eles hoje andam tão espalhados de uma quantidade tão progressivamente, eu não vou falar que menor, porque nós temos dados que falam que a população indígena no Brasil ela tem se mantido, e eu não vou discutir sobre veracidade de dados, porque senão a gente começa a entrar em um ponto que não é o foco. Mas a gente tem uma população indígena que a impressão que eu tenho é que ela tem se espalhado demais, tem abandonado grande parte das reservas, tem saído um pouco de determinadas terras para tentar a convivência nas grandes cidades brasileiras, algo que também não é garantido, algo que também temos pouquíssimas políticas para tentar inserir esses povos, mesmo com política de cotas. Mas é engraçado quando a gente fala de
política de cotas nas universidades se a gente não consegue oferecer para os povos indígenas a educação básica. Sim. E é interessante também a gente entender o próprio olhar indígena, se para aqueles povos é interessante mesmo estar na universidade. Qual tipo de educação será que os povos indígenas gostariam de ter? A gente cria uma realidade, a gente pode até discutir de novo sobre o mundo idílico. A gente cria uma realidade que a gente pensa que os povos indígenas poderiam gostar, e sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de construção, a gente toma medidas sem escutar de fato esses povos, o que é extremamente problemático. E, com certeza, eu acho que esse é um ponto que é importante destacar, que aqui no Brasil a gente não fala muito disso, e quando você vê notícias que também não chegam, né, porque eu não sei, assim, não sei se é de domínio do grande público, a tamanha força que os movimentos indígenas têm nos países vizinhos, assim, né, quanto que eles conseguem se mobilizar. E assim, e aí eu vou trazer para um caso bem específico, já trazendo para o contexto mais atual, o que aconteceu na Bolívia, né? Vídeos emocionantes dos povos indígenas se manifestando. Exatamente. E uma articulação muito grande, né? A gente sabe. E aí trazendo para a situação que envolveu o Evo Morales, né? Bem claramente, o Evo foi eleito presidente na Bolívia em 2006, né? E ficou até alguns meses atrás como presidente, chegando a ser reeleito por um 4º mandato, né? A gente sabe que durante o período do Evo Morales tivemos sérias, digamos, não sei se a gente pode falar de infrações, danos à democracia e à Constituição, né? Isso é perceptível, até mesmo para que o poder fosse perpetuado. Mas independente do Evo em si, a articulação indígena ela ficou muito clara na Bolívia. E o que a gente assistiu recentemente foi um confronto, literalmente, de perspectivas. A perspectiva mais indígena, de um presidente que, assim, não entrando no mérito da situação, pode ter, eu acho que cometeu alguns danos, equívocos na sua condução constitucional e democrática, né? Mas que tinha uma representatividade grande entre o povo, e uma outra perspectiva, que é a perspectiva mais liberal mesmo, no sentido de, falando aqui do país, né, trazendo para a geografia, a parte mais fronteiriça com o Brasil, que faz fronteira com o centro-oeste brasileiro, que é o polo de produção de soja no nosso país, é onde você tem a maior parte dos latifundiários, monocultores, que é uma grande concentração de riqueza, no caso de terras, né, primordialmente, e que isso se estende para o território boliviano. Então você cria uma classe, digamos, mais abastada na parte mais baixa da Bolívia, né, que é o Chaco boliviano ali, e contrasta com a parte mais alta, que é a parte indígena propriamente dita. Tem indígenas na parte mais baixa, mas a parte mais alta é a parte que sobrevive, inclusive, de uma atividade que é basicamente indígena, que é o cultivo da coca, da folha de coca, né? E tem a mineração da prata, primordialmente, né, entre outros metais, mas assim, é a mineração e o cultivo agrícola, se não é da folha de coca, outros cultivos, né? Mas a questão da mineração é engraçado que como ela é isolada a questão do indígena, porque o indígena ele não trabalha com isso veio a partir da colonização. Sim. Assim, a mineração ela era de garimpo, ela era muito precária. Ela não veio nessa visão de escala industrial, de produção de commodity para atender os outros mercados. Agora, uma questão que eu até queria trazer para vocês também, que quando eu penso em América Latina, uma coisa que me chama a atenção é como que os governos são instáveis. Sim. As coisas mudam, os caras mudam a Constituição numa velocidade muito grande, assim, sabe? E essa é uma dificuldade que eu tenho de compreender, mas quando você analisa a história desses países, você começa a entender o porquê. Porque houve uma perpetuação de elites no poder também. Elites que eram elites agrárias, que derivam lá da história da colonização. Mas, assim, as constituições, elas são muito instáveis. E, assim, constituintes são convocadas com uma facilidade enorme. Governos são destituídos com uma facilidade enorme. Então, assim, isso demonstra também uma certa fragilidade política, mas, ao mesmo tempo, uma força muito grande da parte social, né? Se a gente pegar o exemplo do Chile, né, eu acho que o Chile, a última alteração constitucional que o Chile teve foi no final da ditadura do Pinochet, no início da década de 90. Então, quer dizer, o Chile foi um que destoou um pouco desse cenário, né, de alteração constitucional junto com o Brasil. Então, assim, quando você pensa nos demais, eles sempre tiveram ali a Argentina também, né? A Argentina também passaria, mas assim,
tiveram sempre alguma alteração. E isso me chama muita atenção. Eu falei assim, gente, como é que muda muito rápido as coisas assim? Se destitui parlamentos com uma facilidade enorme, às vezes. Né? Isso que você está falando eu acho interessante, porque aí quando a gente pensa numa construção da regionalização da América Latina, hoje você não pensa ela só nesses aspectos culturais, porque justamente esse aqui foi o debate, essa questão do brasileiro não se enxergar, mas agora as fragilidades políticas, eu acho que isso sim é uma característica comum. Porque, igual você disse, sempre você tem modificações na Constituição. O amigo aqui já chegou e já falou que quando chega o Hugo Chávez, o que ele faz? Ele começa a fazer as modificações constitucionais. Você pega o Evo Morales, as modificações constitucionais. Então, você tem uma fragilidade nesse sistema que aí sim talvez seria um denominador comum de todos os países da América Latina. E eu não sei, eu acho que poderíamos falar até a partidária, né? E se a gente pensa, por exemplo, na sucessão de golpes militares que a gente tem na América Latina também, é impressionante, né? Então... E que segue a mesma toada, né? Você tem a mesma demarcha. Você pega no meados para final do século XX, é a mesma coisa. Década de 80, você tem o Consenso de Washington. E o Consenso de Washington foi o quê? Trazer esse neoliberalismo para cá. Aí, de repente, você tem a ascensão dos governos de esquerda. Agora você tem a ascensão dos governos de direita. Agora a Argentina, ela já aponta para uma mudança da população, tipo assim, olha, vamos mudar esse governo de direita e vamos transformar. Eu queria destacar um outro país aqui também, eu não sei se vocês acompanharam, assim, que é um caso também interessante dentro da América do Sul, no caso, que é o Uruguai. Que recentemente elegeu um governo de centro-direita, que se fosse aqui no Brasil seria centro-esquerda, com certeza. Né? O Lacalle Pouco foi eleito algumas semanas atrás, né? E numa eleição extremamente acirrada. E o que me chama a atenção foi que, assim que eleito, ele já se pronunciou sobre algumas medidas que havia um temor, por exemplo, que medidas que foram conquistas sociais do Uruguai fossem desfeitas. Né? A própria questão do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, assim, havia um temor. E ele se Contraditoriamente, o Mujica foi eleito no Senado, né? Isso. No Uruguai, na mesma ocasião. Sim. Que foi o cara que levantou todas essas bandeiras e conseguiu fazer essas modificações recentemente. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Ele fez que... E aí você entende que isso é uma conquista social tão forte que independe de governo. Independe se o cara é de direita ou de esquerda. Porque há uma separação entre a conquista social e a função política. Ele já se apresentou, e uma coisa, ele é representante de um partido que tradicionalmente é um partido mais à direita, que é o Partido Colorado, e uma situação que me chamou a atenção é que o próprio concorrente, que era do partido do Mujica, e era o candidato do Mujica, ele, a todo momento, a eleição sempre num tom muito cordial, de sabemos o que é necessário fazer. A plataforma dos dois não era muito diferente, era quase a mesma coisa, inclusive o mais à esquerda, tinha uma plataforma mais liberal também, assim como o Lacalle Pouco. Então, assim, isso me chama a atenção no Uruguai. E a sociedade uruguaia, ela não viveu essa polarização que a gente vive, por exemplo, no Brasil e entre outros países, que a gente pode até discutir também. Mas eu digo assim, o Partido Colorado e o Partido Governista, eles acabaram... teve até uma imagem que parece que... Não sei se uma imagem ou um vídeo que era correligionários do partido... do governo governista e do Partido Colorado, eles celebrando o hino do Uruguai juntos, no mesmo espaço. E é muito interessante a gente pensar num cenário que a gente está vivendo uma extrema polarização. Então, inclusive, não só no Brasil, mas em outros lugares. Lá existe a polarização, mas ela não é tão agressiva igual você vê aqui no Brasil, né? Gente, pra fechar, eu quero propor um desafio pra vocês. Vocês topam um desafio, gente? Bora lá. Bora. Vamos? Bora. Então vamos de desafio. É o seguinte, eu quero que a gente faça agora um exercício de futurologia, pensando o que vai acontecer no futuro da América Latina para daqui a alguns anos, quando o nosso podcast já estiver muito famoso aí, você estiver na universidade, formado, etc., e estiver buscando o nosso primeiro episódio, você falar que, nossa, aqueles caras acertaram no primeiro. O que vai acontecer na América Latina, Léo Miranda? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que é desejável e o que realmente a gente gostaria, né, de viver. Eu acho Sem fugir da resposta. Tudo bem.
Primeiro, eu acho que é a valorização de questões sociais, principalmente, né? A melhoria da vida das pessoas, eu acho que é o primordial. Tudo isso que está acontecendo, que eu espero e que eu, né, idealizo, é que tudo que está acontecendo na América Latina como um todo, as manifestações, principalmente na América do Sul, tragam melhoras efetivas na vida das pessoas. Acho que é isso. Eu vejo uma América Latina como uma sociedade mais participativa, que se sabe envolver no contexto sociopolítico, que se reconhece como político e que se involucra na tomada de decisões, que eu acho que é muito importante essa participação como a essência da democracia, sabe? Reconhecermos como soberanos mesmo, reconhecermos como nós construtores de uma realidade social em nosso país, que vai influir também no resto da Sul-América. Eu acho que a resposta vai estar em nós, como cidadãos. Eu fiz a pergunta e eu tô achando tão difícil responder, gente. Deu vontade de falar a mesma coisa que o Léo. Eu tenho o que eu quero e o que vai acontecer, é quase isso. O que eu acho de verdade, agora sendo bem realista, eu acredito que no futuro pouca coisa vai mudar. Acho que a América Latina, ao longo dos séculos, ela tem se organizado de uma maneira que beneficia muito a permanência do opressor em relação ao oprimido. Dificilmente, caso a situação continue como agora, a gente vai conseguir alcançar a grande virada social que a gente precisa. Obviamente, quando a gente discute sobre isso, não é para ter nenhuma previsão fatalista, mas sim para discutir sobre essa questão de forma a tentar empoderar os indivíduos para uma maior participação social, para que você, em alguns anos, veja que eu errei miseravelmente e que você possa rir muito de mim. Esse é o meu desejo de verdade. Mas se a gente for analisar a visão que a gente tem hoje e a estrutura social que a gente tem do oprimido e do opressor, infelizmente a tendência é que a gente continue na mesma e espero mesmo ter errado. E você, Igor? Olha, eu vou ser mais otimista. Eu acho que o primeiro desafio é a gente não simplificar a gente mesmo. A gente vê todas as nossas peculiaridades e singularidades, assim como a gente vê e analisa a Europa, os Estados Unidos, para nos respeitarmos mais. É isso. Melhor resposta possível. Melhor resposta possível para que a gente consiga terminar, pelo menos, com uma visão de esperança. Nosso primeiro podcast de vários que estão por vir. Fique sempre muito atento. Para você conversar comigo, você consegue assistir a vídeos voltados para a redação no canal Aprendi com o Papai. Você consegue conversar comigo no Instagram como Aprendi com o Papai. Eu sou professor de redação em Belo Horizonte. E para conversar com você, Léo Miranda, o que a gente faz? Para conversar comigo, se também sou professor de geografia aqui em Belo Horizonte, você pode procurar as redes sociais, no caso o Instagram, o @mgeográfico, de Mundo Geográfico, ou @leomirandagel, que é meu perfil pessoal também, que também você pode seguir lá, que vamos conversar, trocar ideias, não só sobre a América Latina, mas também sobre geografia e outros assuntos. Zé Miguel, para oferecer um açaí patrocinado para você ou para conseguir fazer aulas de língua estrangeira com você, qual é o caminho? Olha, pode me encontrar por aí pelo Instagram, jmiguel, SEO. Aí vou estar falando um pouco sobre a minha nova luta, né, como migrante, refugiado venezuelano. Vamos poder compartilhar um pouco sobre isso. Também podemos ter umas aulas de espanhol, que eu acho que é muito interessante, né, para melhorar nosso currículo acá. Maravilhoso. Igor Belloni, quem quiser comprar uma camisa igual essa sua, como entrar em contato com você para você indicar esse fornecedor maravilhoso? Marcelão, me liga, me manda um telefone, uma carta de apoio. Obrigado, pode me procurar lá, Igor Belloni, BLONI, que a gente troca uma ideia legal sobre os assuntos. Gente, muito obrigado, agradecemos muito a presença nesse nosso primeiro episódio, de muitos que estão por vir. Aproveitem demais o nosso conteúdo e sempre que necessário entre em contato conosco para sugerir temas e discutir sobre os mais diversos assuntos. Valeu demais, pessoal. Valeu, galera. Valeu, grande abraço. Valeu. Até a próxima. Até mais. E tchau, tchau.